Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão aí? Espero que estejam bem. Eu sou o professor Léo, o Super Léo, né? E esse é mais um vídeo da nossa série aqui sobre dicas para quem vai fazer aí o concurso Canguru de Matemática, Olimpíada de Matemática do Canguru, tá? Para você que não vai fazer, mas também gosta de matemática, né, e quer ver algumas questões interessantes, alguns raciocínios bacanas aqui, também é legal acompanhar os nossos vídeos, tá? Nós estamos agora na série sobre números, né, que aparecem também nessa Olimpíada. As questões que envolvem números, elas vão falar sobre os números naturais que vocês já estudaram, as operações que vocês aprenderam até o quinto ano, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão e algumas propriedades entre elas, nada muito difícil, tá? E também questões sobre sistemas de numeração, né? Como é que a gente usa os algarismos indo-arábicos no nosso sistema, as ordens, né? A questão de unidades, dezenas, centenas e tal, tá? Então, nesse vídeo aqui nós vamos fazer as questões de 4 pontos aí sobre números. Vocês vão ver que assim, não são mais difíceis do que as de 3 pontos. A única coisa, como eu digo sempre, um pouquinho mais de texto, um pouquinho mais de raciocínio. Eu vou dando algumas dicas para vocês resolverem essas questões também, tá? Vamos lá, vamos para elas aqui, ó. Importante, tá? Você já tacar o like aqui, clicar no joinha nesse vídeo aqui para ele chegar aí para mais estudantes aí pelo nosso Brasilzão, tá? E compartilhe esse material com seus colegas de turma. Se você também é professor ou professora, compartilhe também com os seus colegas professores, mostra para a sua escola que ainda não conhece a sua Olimpíada para participar também pela primeira vez, que é bem legal. Se inscrevam aqui no canal, tá? Para receber os outros vídeos dessa série e ser avisado aí de outros eventos que a gente vai fazer aí no começo desse ano. Fechou? Então, pessoal, nas questõezinhas aqui de 4 pontos, a gente já percebe um textinho um pouquinho maior, né, do que nas questões de 3 pontos. E normalmente eu vou ter que pensar alguma coisa a mais do que procurar uma resposta diretamente, né? Mas não chega a ser impossível, muito difícil de fazer. Ele fala assim, por exemplo, ó, os algarismos 2, 0, 1 e 9, eles devem ser escritos nos quadradinhos da soma ao lado. Então percebem que tem uma soma aqui, ó, 3 quadradinhos somado com um outro quadradinho, né? De tal forma que o resultado seja o maior possível. Então, assim, eu poderia encaixar o 2, o 0, 1 e o 9 como se fossem cartinhas numa mesa em várias posições aqui. Mas ele quer que fiquem números formados por esses algarismos ali que, quando eu somar, né, essa soma aqui, ó, de um número com 3 casinhas e um outro número com uma casinha, isso dê o maior resultado possível, tá? Cada quadradinho, ele fala que deve ter somente um algarismo, tá? E qual deve ser o algarismo a ser escrito no quadradinho com o ponto de interrogação? Lembrando, olha a pergunta para a gente entender. Qual algarismo deve estar no ponto de interrogação quando eu encaixar todos eles ali para ter a maior soma possível, tá bom? Toma cuidado, galera, assim, com respostas muito rápidas que você tem vontade de colocar, só porque tem múltipla escolha, né, para você assinalar a resposta aqui, tá? Porque bater no olho a pessoa fala, Léo, é só eu colocar o zero aqui na interrogação que o outro número já vai ser grande, e somado com o zero ele continua grande, então eu vou marcar a letra C. Cuidado. A dica quando você trabalha com esse tipo de questões que envolvem possibilidades é pegar o papel e fazer aquele rascunho, né? Não é porque eu vou colocar a resposta final aqui, assinalar uma resposta que eu não preciso fazer nenhuma continha, nenhuma tentativa. Então a dica do tio Léo aqui nesse tipo de questão já é assim, ó. Pega, faz no papel o esqueminha aqui, ó, e você vai pensar nas possibilidades, tá bom? Então, por exemplo, ó, um número aqui com 3 quadradinhos, ele vai ter a centena, a dezena e a unidade, como vocês conhecem, certo? Lembrando, ó, pausa aí o videozinho, tenta fazer, depois você volta aqui para ver a nossa discussão, tá? Então vamos lá, ó. Centena, dezena e unidade. E um outro númerozinho que tem só a unidade. Se eu quero que essa soma seja o maior possível, o maior resultado possível nessa adição aqui, concordam que o algarismo da centena tem que ser grande? Porque se eu colocar 1 aqui, ele é 100 e alguma coisa. Se eu colocar 2 aqui, ele é 200 e alguma coisa. Se eu quero que ele seja grande, eu posso colocar o maior algarismo. O algarismo tem o maior valor posicional aqui no caso, que é o 9.
Se eu colocar o 9 na posição da centena, esse 9 já vai valer 900. Concordam comigo? Né? Aí, beleza. Nós vamos para a segunda casinha da dezena. Se eu quero que essa soma seja maior possível, eu quero que seja 900 e que a dezena seja um número grande também. Então, das opções que eu tenho aqui, 2, 0 e 1, vamos pensar em colocar a dezena 2, porque aí eu tenho 920 alguma coisa. Enquanto se eu colocasse o 1, eu teria 910, 912, né? E se eu colocasse o 0, eu teria 900 com alguma unidade. Beleza. Sobraram para a gente encaixar aqui o 0 e o 1. Agora, percebam só. Quando a gente vai fazer uma soma aqui, ó, por exemplo, ó, 920 alguma coisa, mais alguma coisa aqui, né? Vocês concordam, por exemplo, que se eu colocar o 0 aqui, vai ser 920 e o 1 aqui, 920 mais 1, 921, certo? Faria diferença se a gente tivesse colocado o 1 aqui em cima e o 0 aqui? Por que não? Porque a gente está somando as duas unidades, né? De um número e do outro. Então a gente continuaria tendo 1 com 0, uma unidade no resultado. Então percebam que assim, analisando agora as opções de resposta que a gente tinha aqui, ó, o que a gente pensa? Que no ponto de interrogação pode ter somente o 0, como diz a letra C, ou pode ter mais de uma possibilidade? Para que o resultado seja 921, que é o maior possível. Então poderia ser 0 ou 1 na interrogação, que o resultado seria o mesmo. Por isso que a gente fica com a alternativa A. Tá vendo que bacana? Eu não posso responder logo de cara a primeira coisa que vem na cabeça. Faz um desenho, faz um esqueminha, pensa, coloca as informações ali e testa se não tem mais de uma possibilidade. Quando você olha para as respostas e tem várias possibilidades. Não é legal? Né? Bacaninha, então, essa questão de 4 pontos aqui para a gente pensar, né? Beleza. Essa outra questãozinha de 4 pontos aqui que já apareceu no Canguru, muito legal sobre números também. Olha só. Ele fala que um copo completamente cheio, ele pesa 400 gramas. Seria esse primeiro caso aqui, ó. Um copo completamente cheio pesa 400 gramas. Esse mesmo copo, quando ele está vazio, pesa 100 gramas. Que é a segunda situação aqui, ó. O copo vazio, sem nada dentro, ele pesa 100 gramas. Quantos gramas pesa um copo com água até a metade? Que é a terceira situação aqui. Lembrando, quando a gente fala da metade, o que é metade, né? Metade é quando a gente divide alguma coisa em duas partes iguais, né? No caso aqui, eu dividi o líquido que eu tenho ali em duas partes iguais. A água está até a metade. Tá? Olha de novo, cuidado que a gente tem que ter em questões já de 4 pontos. Primeira coisa que a gente pensa, Léo, se o copo cheio aqui no primeiro caso é 400 gramas, se ele tiver com metade cheio só, ele vai pesar metade de 400. 400 dividido por 2 é 200. Já marca aqui a alternativa B. Cuidado, galera, porque assim, se você deixa o líquido até a metade, vocês concordam que o peso do copo continua sendo o mesmo? O copo, digo, o copo vazio, né? Quando você deixa a água pela metade, não significa que o copo vazio, o peso dele foi dividido pela metade também. Porque mesmo a parte de cima aqui, ó, que está sem água, continua pesando o material do copo. O copo não foi cortado ao meio, foi só o líquido que foi cortado ao meio. Entenderam o que eu estou falando? Né? Então pensa o que você acha aí que vai acontecer aqui. Pensou? Então olha só. Se a gente pegar só o líquido, quanto que pesa só o líquido, usando as informações que a gente tinha aqui do primeiro e da segunda figura, né? Só o líquido, já que o copo vazio pesa 300, o líquido vai pesar 400, que era o copo cheio com líquido, menos o copo vazio. Então, vocês concordam que só o líquido vai pesar 300 gramas? Então, se eu vou ter metade da água nesse terceiro copo, nessa terceira figura, quanto vai ser metade da água? Metade da água vai ser 300 gramas dividido por 2.
né? Que vai ser o quê? 150 gramas, metade de 300. Então, na terceira figura, a gente vai ter o quê? Metade da água, que pesa 150 gramas, quando o copo está pela metade, e o copo cheio. Concorda comigo? A gente vai ter água pela metade, que é 150 gramas, e mais a estrutura do copo inteira, que o copo vazio pesa 100 gramas. Então, o copo sozinho e mais metade do líquido vai pesar quanto no total aqui, ó? 250 gramas para a gente. Perceberam por que é a alternativa D? E não como a gente já ia correndo, marcar o B aqui, metade do 400. Então, cuidado, essa é a dica, tá vendo? Questões de 4 pontos, contas não são difíceis, mas o raciocínio já vai ser um pouquinho diferente. Tem que pensar, tem que rabiscar, não pode ir na primeira coisa que vem na cabeça. Combinado? É isso aí, ó. E aí, gostaram das nossas questões aqui sobre números? Não é uma coisa muito difícil o conteúdo matemático aqui, quando a gente fala da prova do canguru, mas é importante leitura, entendimento, fazer um rascunho, pensar ali nas possibilidades que você consegue, tá? Tem outras questões aqui na descrição aqui do vídeo para você poder praticar, para você fazer, tá? Não esquece aqui de curtir nosso vídeo, comenta aqui o que você achou dessas questões, quais que você conseguiu fazer e se você teve uma outra solução diferente também da que a gente propôs aqui. Eu gosto de ouvir como é que os alunos pensam, tá legal? A gente se vê no próximo vídeo então. Abração, tchau, tchau.